E o problemão do João? A comunidade Cielo Movimenta tem mais uma novidade. Agora você não precisa sacar o auxílio emergencial para fazer suas compras. Mais de 1,5 milhão de maquininhas da Cielo estão prontas para você usar o débito virtual do app Caixa Tem. As compras também podem ser realizadas à distância por meio do nosso pagamento por link ou e-commerce. Milhares de supermercados, farmácias e outros tipos de negócios já estão aceitando. Tenha essas soluções para os seus clientes comprarem no seu negócio. Saiba mais em cielo.com.br. Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para esse momento super esperado, bate-papo com nossos empreendedores reais, nossas empreendedoras hoje que estão dando show aí de reinvenção, se adaptando a esse momento. Então, já quero apresentar aqui de cara a Andréia Porcaro, da Brigadeia Doces. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, estamos te ouvindo super bem. Convidamos também a Nívia Suter. A Nívia é da Animatuti Eventos. Tudo bem, Nívia? Olá, tudo bem? Boa tarde. Adorei esse seu fundo aí, Nívia. Tá lindo. Obrigada. Gostou? Já é o trabalho. Já é do trabalho. Aí é o seu trabalho, já aproveitou a chance, muito bem. E para continuar conversando aqui conosco, com esse super consultor aí do SEDAI, Alexandre Giraldi. Ale, prazer ter você aqui com a gente no bate-papo. Olha, você vai gostar muito da história dessas meninas, elas estão aí na batalha, né? As duas sofreram muito quando veio a pandemia, né? Todo mundo com faturamento lá no chão, aquele susto, né? Mas conseguiram se reinventar. Andréia, eu queria falar primeiro de você, né? Adorei seu nome, já te falei, Brigadeia Doces, achei sensacional a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você, né, levou um tempo para o tão sonhado momento de ter essa lojinha, né? Essa loja aberta para o público, que você chama carinhosamente de casinha, né, que você já falou algumas vezes, e de repente vem a pandemia e acaba com o seu contato com o público, você tem que fechar as portas. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse momento e o que você fez para se reinventar. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né, agora. Todo o meu processo de trabalho com a Brigadeia, né, por que Brigadeia? Vou falar rapidinho, porque meu cunhado me chama de nega véia. E aí, quando eu comecei a fazer os brigadeiros e começou a dar super certo, ele falou, você tem que ter um nome, e aí ficou o brigadeiro da Deia, a Deia do brigadeiro, Brigadeia. E aí, deu super certo, né, apesar do meu nome ser Andréa, o Deia ficou muito mais sonoro. E eu venho de uma batalha já de muitos anos com os brigadeiros, né? Eu trabalho com uma linha de brigadeiros gourmets, que já é um produto mais difícil de vender, porque ele não tem um preço popular. Meu marido é chefe de cozinha já há 15 anos, a gente batalhou muito. E em 2019, nós montamos um carrinho de brigadeiro gourmet no nosso bairro, que deu super certo, deu uma visibilidade absurda para o nosso trabalho. Em 4 meses, a gente teve a oportunidade de montar a nossa casinha. Aqui atrás, nessa parede de chalkboard, ela conta a nossa história, como a gente começou, a gente vendia de porta em porta, porta de empresa, não tinha dinheiro, mas o bacana é que o Sebrae sempre me acompanhou. Então, por exemplo, registrar o nome veio do Sebrae, tudo eu fui seguindo o que vocês me diziam. E quando a gente iniciou aqui, eu tinha todo um plano de negócio, eu tinha a visão do que eu queria, mas eu não tinha o dinheiro. Eu inaugurei em novembro de 2019. Aí eu passei novembro maravilhoso, porque era inauguração, dezembro, presente, janeiro deu aquela queda, fevereiro nem se fala, de repente, março começou super legal, falei, poxa, agora a gente vai começar a sentir o resultado. E aí veio a pandemia e, consequentemente, o isolamento. O que foi complicado? Porque a casinha ela não foi projetada para delivery. Eu acho que pode ser que algumas pessoas pensem assim, mas delivery é algo tão normal, mas não passava pela minha cabeça, não estava no meu plano de negócio ter delivery. Eu queria que as pessoas viessem até a casinha. Então eu fiquei em choque. Porque eu acho que o contato do delivery ele é muito frio. E aí eu estava lidando com uma pandemia,
as pessoas com medo de morrer, com medo de perder os seus entes queridos, e eu não podia ser a insensível da vez, que vende, compra meu produto. Eu tinha que entender toda aquela necessidade. Eu tenho clientes, por exemplo, que têm pais muito idosos, que eles não vão sair de casa nem que eu dê brigadeiro de graça, porque eles querem proteger o bem maior deles. Então, eu em 2 dias, eu falei, agora é o momento que eu preciso encarar essa realidade, parar de chorar e começar a fazer delivery. E aí eu providenciei os saquinhos para delivery, e aí eu falei, bom, o cliente não pode vir até a casinha vai até eles. Só que a grande sacada foi, aqui tem muito afeto. Eu gosto de gente, eu gosto de cachorro, eu gosto de abraçar. E a grande sacada foi, em cada pedido, eu mandava um bilhete com um brigadeiro de presente. Então, quando as pessoas abriam, quando elas abriam um pacote, elas falavam assim, nossa, que lugar é esse? Que presente! E as frases eram frases assim, escritas à mão. Tá aqui, ó, meu bloquinho. Então, para cada cliente, era o que vinha no meu coração, que a sua tarde seja de muita paz, que o seu dia seja lindo, que o seu dia seja doce, como esses doces. Para cada cliente, eu ia escrevendo o que o meu coração me dizia. E aí, através disso, eu consegui trazer os meus clientes, para que eles continuassem comigo, só que por conta do delivery atingiu um volume muito maior, porque estava todo mundo em casa, todo mundo procurando doce, né? E aí eles descobriam a brigadeia. Então, foi mais ou menos isso. Eu parei de chorar, porque eu fiquei em choque também. Pensei na real necessidade do meu cliente, que ele precisava de afeto, mas ele também precisava se proteger. Mudamos alguns produtos, então embalagem, por exemplo, meu marido faz algumas tortas salgadas, que aqui a gente vende a fatia, então a gente já mudou para produzir uma versão individual, para que ela já saísse embalada da nossa cozinha, para evitar o excesso de manipulação daquele alimento. O meu marido ficou só na cozinha, então a gente foi resguardando também o cliente desse contato de várias manipulações, né? E é isso, é um pouco disso. Olha só, Lê Geraldi, lá na primeira fala dela, a gente tem storytelling, a gente tem o brinde, o cuidado com o cliente, experiência. Tem uma aula para dar, essa é a nossa primeira fala da Andréia, né? Muito. Olha a importância da humanização. Ela falou, levantou uma coisa importante, né? Que é assim, ela chorou, né? Quem não chorou no começo? Que empresário não chorou? Mas nós somos adultos, né? Certamente vocês já viram uma coisa desse tipo acontecer. Uma criança na praia, quando ela começa a queimar o pé na areia, ela para. E ela continua queimando o pé na areia e chora. Não adianta chorar, o pé vai continuar queimando. Então, se aconteceu alguma mudança no mercado e você ficar parada chorando, você não vai ter nenhuma mudança no seu destino. E ela fez uma coisa linda, né? A Andréia fez uma coisa maravilhosa que foi, vamos tomar uma atitude, que é o que eu falei no começo, na abertura ali, né? No começo da nossa tarde, que é o TBC, tirar a bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa efetivamente diferente. Então, parabéns, Andréia, por essa ação, por essa atitude, por toda essa inovação que você fez, trouxe para o mercado. Isso é mérito seu, pela sua atitude e pelas suas boas ideias de se trabalhar. Parabéns por toda a sua conquista. Muito legal, Obrigada. Né? Tem comentário aqui, viu? A Luzia dizendo que quando que você é fantástica, a brigadeira é fantástica, ela quer conhecer a casinha quando tudo isso acabar. Bastante gente querendo conhecer a casinha, nós também certamente faremos uma visita para você. Nívia, vamos falar um pouquinho da sua situação, né, Nívia? Você vem desse mercado de eventos, né, de recreação infantil, que depende muito de estar ali na frente da criança, na frente do cliente, né? E você comentou que de um dia para a noite seu faturamento foi a 0, né? Você perdeu todos os eventos. Conta pra gente como que isso aconteceu e como você lançou uma coisa inédita, né, no seu mercado, e muita gente que está assistindo pode se inspirar na sua ideia. Sim, boa tarde, pessoal, tudo bem? Realmente foi, né, todo mundo chorou, né? Quem não chorou que atire a primeira pedra, né? Eu vinha num crescimento, a empresa ela tem 6 anos, e ela vinha num crescimento nos últimos anos, fiz vários cursos, me dediquei, né, a fazer o negócio crescer.
E aí eu tive um resultado muito positivo no último ano, a empresa cresceu 67% de faturamento, né, em relação ao faturamento, e estava assim, né, 2020 era o ano, né, aí veio a onda e derrubou todo mundo, foi isso. Aí, janeiro tudo bem, fevereiro, março, vendendo coisa para abril, maio, enfim, eu estava com mais de 30 eventos já vendidos, e aí chegou, né, coronavírus para acabar com tudo, para mostrar, para falar assim, ó, não mandem nada aqui. E aí, cancelamento, né? Eu fiz um evento no sábado, eu fiz um evento no domingo, na segunda-feira começaram os cancelamentos. Então eu acordei, o meu primeiro bom dia foi a cliente já cancelando. E aí, né, tá tudo bem, de repente, não está. E aí comecei a atender, alguns clientes pediram dinheiro de volta, então assim, um pouco do caixa que eu tinha foi para devolver, porque naquele momento não tinha esse acordo de, vamos remarcar. Foi tudo muito não cancele, remarque, né? Exato, e não deu tempo nem de lançarem, sabe, a ideia. Simplesmente quem pediu, e a primeira cliente que me pediu, eu falei para ela assim, vamos remarcar, vamos deixar mais para frente, ainda falei, e ela falou assim, eu acho bom você devolver. E aí eu devolvi, né? É lógico, é óbvio. É óbvio, o que eu vou fazer? Falei, tá aqui, não, tudo bem, olha, boa sorte aí pra gente. E aí eu comecei a chorar, então, né, segunda de manhã foi chorando. Aí à tarde eu falei assim, gente, eu não posso parar, né? Eu vivo disso. Como que eu vou parar? E aí me surgiu uma ideia que eu já tava com ela na gaveta, que era montar um canal no YouTube. Pensei assim, se eu não tiver renda, pelo menos eu não vou ser esquecida. Então, bota esse canal para funcionar. Comecei a ensinar algumas brincadeiras e isso à tarde eu montei, à noite eu gravei, na terça de manhã eu lancei. Né? Assim, tipo, faz. Eu fui e fiz. Eu sempre tive problemas com vídeo, vergonha, morria de vergonha. Acho que muita gente tem esse problema, né? É o medo do julgamento e ele vai ficar gravado para você assistir 10 vezes o julgamento. Né? Então, era uma coisa, não é? E aí ficou uma coisa assim meio no nosso estranha. caso aqui, uns 58 mil inscritos. Só esse universo que vai ver. Só 58 mil julgamentos por segundo. Então, eu olhei, continuei, né? Segui. E conversando com uma empreendedora, ela falou assim, olha, vamos começar a fazer umas lives aqui, né, num perfil, e eu gostaria que você trouxesse alguma coisa para as crianças, porque já começaram a surgir aquele monte de e-book para as mães, sabe, aquele monte de coisa, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e as mães não sabiam se pegava o e-book, se segurava a criança, enfim, né, uma coisa. Aí eu falei para ela assim, mas live, eu não vou ter essa interação cara a cara. Falei, vamos fazer por videoconferência, né, eu já faço algumas reuniões por videoconferência. Ela falou, não dá. Aí eu falei, não dá, né? Falei, então tudo bem, eu vou repensar. Aí na hora eu falei, peraí, eu posso vender, sei lá, recreação online, né? E aí veio isso. Fui pesquisar, Facebook, Instagram, Google, ninguém estava fazendo isso. Porque foi muito rápido. Ninguém tinha tido essa ideia. Aí eu falei, peraí, que então eu vou fazer. O não eu já tenho, né? Eu sempre brinco falando que o não eu já tenho, só falta humilhação. Então vamos atrás do sim, né? Eu falei assim, não, então eu vou tentar. Eu já não tenho nada, é como se a minha empresa tivesse implodido, assim, sabe? Tipo, acabou, tudo que você vendia, você não vende mais. Né? Extremamente presencial, contato ali humano, abraços, beijos, carinho, acabou. E aí eu lancei, peguei 5 brincadeiras e joguei nas redes sociais, fiz lista de transmissão no Instagram, ou no WhatsApp, mandei no Instagram, comecei a postar, antecipei verdades, né? Ao invés de ficar esperando fazer a primeira para lançar, não, eu já tenho, ou já está sendo sucesso e bora. E foi assim que deu certo. Muito bem, Ale. Outra aula aí, né? Comportamento empreendedor, colocar de pé, né, rapidamente, testar, jogar, receber feedback do cliente, melhorar o próximo. Nós podemos falar aí. Exato, às vezes não dá nem tempo de a gente começar a fazer aquele planejamento de 2, 3, 4 meses. É uma coisa que acontece do dia para a noite, a gente tem que colocar ele no ar
rapidamente, né, essas ações no ar rapidamente. Ela comentou ainda que ainda não tinha essa campanha de não cancele e posterga, mas alguém criou, né? Então alguém teve essa ideia rápido e primeiro, e aí ela lançou. Ah, se eu tivesse tido antes, mas não faz mal, alguém teve, vamos embalar, vamos pegar. E muitas transformações acontecem nesse momento. As grandes empresas, elas se transformaram, né? E as principais inovações aconteceram durante um momento de guerra, que é o que a gente basicamente vive hoje. Né? A gente vive uma transformação muito repentina. E essa transformação veio para o que a gente está fazendo hoje, para esse mundo digital. Né? O digital teve um crescimento muito exponencial nesse período. E parabéns também por ter vindo para esse mercado e pela tua fala, tua ação, né? Então, assim, por mais que eu não venda agora, eu preciso ficar na mente do cliente. Isso é muito importante, tem muita gente que deixa de fazer divulgação porque acha que a divulgação tem que trazer o retorno naquele momento. E a maior parte da divulgação, ela tem que ser feita para a criação de memória de marca. Então, quando a gente vê aquelas propagandas de cerveja, de refrigerante na televisão, ou qualquer outra propaganda, eu vi a propaganda do refrigerante X. Aí, olha, que legal, pega o telefone e faça um pedido? Não. É para no momento de necessidade, quando eu for buscar algum produto, qual que é o primeiro que vem na minha memória? Vai vir a Animatute. Né? Então, assim, de tanto Animatute aparecer, e aí vamos retomar aqui uma brincadeira que eu falei aqui agora atrás, né? Que é a história do cachorro que faz xixi em todo poste, não sei se vocês ouviram, né? Que o cachorro sai e faz xixi em todo poste. Você está fazendo xixi na cabeça de um monte de gente nesse momento. Quando você vem para o YouTube, faz o seu vídeo, você está marcando ali, nossa, mas gente, ó, faz com Animatute. Quando tudo isso passar, né, você vai voltar a fazer algumas animações. Talvez tenha algumas alterações e etc e tal. E aí, quem que é a primeira empresa que essas pessoas vão lembrar? Animatute. Né? Então você está construindo todo o seu futuro agora. E isso é muito importante. As pessoas são muito imediatistas. Elas querem... eu vou fazer um post no Facebook. Elas já querem sair vendendo zilhões. Né? E não é assim que vai acontecer. A gente precisa preparar tudo isso e você está se preparando para esse retorno muito bem. Parabéns pelas tuas ações. Obrigada. Viu? Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, estou olhando aqui para baixo, que eu estou acompanhando no celular o chat. Michel Reis está dando parabéns a vocês duas, enquanto muitos ficam chorando e reclamando de tudo, de todos, colocando a culpa ali, lá, vocês foram criativas e fizeram acontecer. Então, aí estou repetindo, e tem gente para falar assim, olha, Nívia, fala aí o seu YouTube, o canal certo, que eu já quero te seguir e te compartilhar. Então, fala aí, Nívia. Animamom, Animatute. Animamom, porque a ideia é levar para as mães esse conteúdo, né? Principalmente são as minhas... Né? É a minha persona, né? Os homens também consomem, mas eu tenho que focar. E aí, já conhece de persona, viu, Ale? Tá fazendo os exercícios certo. Depois eu vou explicar o que é persona para quem não sabe. Já assisti a aula do Alexandre. Então tá explicado, já tá... super entendido, mas daqui a pouquinho, Ale, eu peço para você explicar o que é persona. Eu vou pedir para a Andréia falar um pouquinho, porque a Andréia precisou fazer um novo formato de vendas, né, que ela não estava acostumada. Inclusive, você nem tinha meios de pagamento, né, com todos os meios de pagamento online. Bem, né, dinossauro, né? Como é que foi essa transição que você precisou fazer também para atender? Então, na verdade, eu aceitava cartão de crédito, débito, dinheiro, né? E aí a gente começou a ouvir muito que o dinheiro era um meio de transmissão, né? Então tinha que tentar não receber em dinheiro. E eu usava um QR Code, mas era muito limitado, e aí eu corri atrás para transformar em link de pagamento, porque isso facilitaria para o meu cliente. Aí contratei uma outra empresa também com outras versões de link de pagamento, QR Code. Comecei a usar mais também a transferência bancária, então aí alguns clientes falavam, poxa, mas eu vou pagar uma taxa, e aí eu dava um jeitinho de dar o desconto para que ele conseguisse fazer essa transferência, mas a ideia principal era, a gente tem que tentar não mexer tanto no dinheiro, já que é para preservar a saúde. Aí eu corri atrás também dos saquinhos, porque sempre tem as pessoas que ainda pagam com dinheiro, mas a gente pega o dinheiro, coloca no saquinho e entrega na mão dele para evitar o máximo possível
E a ideia dos links de pagamento deu muito certo, tanto que às vezes as clientes perguntam, você aceita? Aceito, porque a gente tinha que pensar rápido, eu não podia ficar esperando, né? Colocar a ação para funcionar, para que eu pudesse estar aqui hoje, né? É exatamente isso. E, aliás, tem gente aqui comentando, alô, Sebrae, vou colocar as dicas na minha empresa ano que vem, a Beth Lima, ano que vem o Sebrae vai me convidar para dar palestra para eu contar como eu consegui abrir minha loja de sucesso após assistir essas lives dessa semana. Beth, vai ser uma legal. alegria torcendo por isso. Ale, eu queria que você falasse um pouquinho, depois você explica o que é a persona, mas acho que comentar essa questão de que a Andrea precisou, empreendedor é isso, né? Põe na rede social, vai lá ver o mês de pagamento novo, troca a embalagem, vê o fornecedor, tem que fazer de tudo. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Má. A gente até tem o correalizador, né? Ele tem, que é a Cielo, que está fazendo esse evento junto com o Sebrae, ele tem esse meio de link de pagamento. Há algum tempo atrás, eu tinha sido assaltado e aí eu evitei sair com dinheiro na rua. Hoje, eu pago muita coisa via QR Code no celular. Mas tem muita gente que ainda não usa essa tecnologia, né? Que o usuário final, não estou nem dizendo só o comerciante, estou dizendo o usuário final. E a gente precisa buscar formas novas. O link de pagamento, ele traz essa facilitação para o cliente lá do outro lado. Senão a gente tem que ficar falando para ele, transfere na conta X, mas que segurança eu passo para ele, né? Que sensação de segurança. O dinheiro é uma forma de transmissão. O canal de vendas, o canal de comunicação. Hoje existem ferramentas, aplicativos, que elas transformam como se fosse um e-commerce, né? Não é efetivamente um e-commerce, mas ele é um aplicativo que ele traz ali todos os produtos cadastrados, igual a lista o catálogo de produtos do WhatsApp. E você já adiciona ali o link. Então, só um exemplo, né, para vocês. Digamos que você tem ali, hoje o WhatsApp já lançou a ferramenta de pagamento interna, não está habilitada para todo mundo, mas se você, as duas, tá? Produto ou serviço, você lança ali um catálogo dentro do WhatsApp Business, você pode colocar a foto do produto, um título do produto, a descrição do produto e o link de pagamento. Esse link de pagamento pode ser esse seu parceiro de pagamento. Independente de qual for essa empresa de pagamento, se ela oferece link, eu coloco isso no catálogo e trago essa facilidade para o meu cliente. Então, digamos lá, eu tenho lá um tipo de evento que eu estou vendendo, ou um tipo de produto, você faz esse encaminhamento, ou só desse produto, ou do teu catálogo inteiro para o cliente, ele já pode fazer a compra por ali. Então, e gratuito, né, gente? E gratuito. Então, tem ferramentas disponíveis para a gente no mercado e a gente tem que usar. Muita gente fica presa no passado. Não, mas eu fazia, dava certo, minha avó fazia, dava certo, minha bisavó. Poxa, então quer dizer que não tem evolução? Nós, homens, somos prova disso, né? Se a gente não tiver essa evolução, a gente vai ficar extinto. Quantos animais foram extintos porque não evoluíram? E o empreendedor é igual, só que é cômodo, muitas vezes, para o empreendedor culpar um, culpar o outro, culpar o vírus, culpar o governo, culpar o Estado, culpar o Alexandre, culpar a Má, culpar o Sebrae, culpar o trânsito, culpar, né? Então, assim, claro, algumas pessoas têm parte de culpa, não vamos discutir isso, mas só que ficar discutindo o culpado não resolve o futuro. Eu tenho que resolver o nosso futuro. O Sebrae tem um curso chamado Empretec, para quem não conhece, ele é um curso que surgiu, né, na ONU, a Organização das Nações Unidas, e aqui no Brasil é o Sebrae quem faz essa aplicação do curso, e ele surgiu exatamente após um período de guerra, que é o momento que a gente vive hoje, que é para quê? Para trabalhar o comportamento empreendedor. Então vocês, meninas, as duas que estão aqui conosco, têm esse comportamento empreendedor muito forte. E é isso que faz com que vocês tomem a ação. A gente chora um pouquinho, chora, mas logo a gente tem que sair correndo para fazer o novo. Né? E imagina o quão difícil né, ficar ali. Montei uma empresa tem 3 meses, 5 meses e eu já tenho que transformar tudo de novo. Meu Deus, que maluquice, mas é exatamente isso que é a vida do empreendedor. Ele está sempre em busca de algo novo no mercado, de uma transformação, e com foco num cara que é muito importante. O nome dele é cliente.
tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é atender a necessidade do cliente. Depois a gente atende as necessidades legais e só depois a gente atende as necessidades do empreendedor. Então, primeiro é cliente. Esse cara, ele tem que ser o centro das nossas atenções. E vocês sabem que, assim, vai ficar aqui uma dica para vocês, tá? As grandes empresas, elas procuram sempre... Vou abrir o nome aqui, Netshoes, que é digital. Toda semana, ela recebe clientes dentro da empresa, agora está parado por conta da pandemia, para poder perguntar como foi a compra. O que foi ruim? A embalagem estava ruim? O tempo de entrega estava ruim? O produto que estava lá dentro estava gostoso? Não estava? Estava de acordo? Não estava? Né? O pagamento, a forma com que você encontrou isso no meu site. Então, para quê? Para poder entender do tal do cliente e conseguir promover ações para atender esse tal desse cliente. Então, façam interação com os clientes de vocês para identificar, está sendo bom? Não está sendo bom? A nossa embalagem, a quantidade de produto, a qualidade do produto, a textura do produto, o tempo de duração do nosso show, do nosso vídeo, da nossa ação. Então, façam muita interação com o cliente de vocês, meninas. Deixa eu te falar, o Ale, quer já explicar a questão de persona? Tem muita gente aqui falando que entender para atender, né? Então precisa conhecer quem é esse cliente, né? Exato. Persona, né? Tem dois nomes malucos no marketing que a gente usa, que é persona e público-alvo. Como que eu traduzo isso, né? Eu até, faz um ano eu fiz um post falando sobre isso. Persona é exatamente aquilo que eu quero atingir. E público-alvo é a direção que eu vou. Então, o que seria público-alvo? Mulheres de 20 a 30 anos da Zona Leste de São Paulo. Legal, isso é um público-alvo. E o que seria persona? Persona, eu vou dar uma característica para essa mulher. Então, é uma mulher de 35 anos que mora no bairro X da Zona Leste. Ela é advogada, ela é casada com 2 filhos, ela leva todos os dias o filho na escola, depois vai até o trabalho de carro. Então você personifica esse seu alvo principal. Porque toda a construção da sua empresa vai ser direcionada para ela. Inclusive, né, nós tivemos aqui Facebook, na parte da manhã nós tivemos também Facebook, amanhã volta de novo com o Éder, e a gente precisa, para fazer um bom impulsionamento, a gente precisa direcionar para essa persona. Por que eu falo direcionar para a persona e não público-alvo? Porque quando eu faço uma comunicação, a arte da comunicação, essa comunicação ela vai atingir as pessoas diferentes, né, com objetivos diferentes. Exemplo clássico que eu sempre dou, eu vou vender clareamento dental. Se eu quiser vender para um homem, eu vou ter que usar um tipo de informação na capa. Se eu quiser vender para uma mulher, modelo, eu vou ter que usar uma outra informação. Porque se eu usar o mesmo exemplo, panfleto digital, eu não vou atingir as duas pessoas da mesma maneira. Essa persona é essa personificação do seu alvo. Ale, mas se eu fizer isso, eu não vou limitar muito a minha venda? Pelo contrário, você vai criar várias personas diferentes, de acordo com a sua necessidade, para atingir esses públicos diferentes. Essas personas, elas querem algo específico e exclusivo para elas. Por isso que aqui acontece muito. A gente está aqui fazendo uma palestra, fazendo uma apresentação. Ah, mas eu quero falar do meu caso com ele. Né? Porque a gente quer essa personificação dessa comunicação. Ficou claro? Muito bem, ficou claro. Muito obrigada, Lê. Ô, Nívia, eu queria perguntar uma coisa para você. Você definiu ali a sua persona, você entendeu que quem vai comprar o seu produto é a mãe, mas quem vai assistir é a criança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você fez essa adaptação dessa recriação presencial para o digital, se foi difícil, você teve que rever o seu produto, você fez todas de uma vez. Quando vão te pedindo, você vai adaptando? Como é que foi esse processo? Então, eu já não era mais a recriadora
que não era mais linha de frente dentro da empresa, né? Eu já tinha uma equipe, todos freelancers nessa área, todo mundo trabalha como freelancer, então eu já tinha uma equipe, então eu estava aqui mais por trás dos bastidores. Eu dei um passo para trás e aí eu voltei a ser a recreadora. Eu falei, eu sou o beta teste da empresa, porque se eu comecei há 6 anos atrás, né? E na verdade eu tenho 17 anos de recreação, né? Falei, então eu dei um passo para trás para poder experimentar. E aí eu pensei na situação, né, no cenário que eu tinha, que, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, se você sair da minha frente, eu não posso te buscar. No máximo, eu posso te chamar, né? Então, eu comecei a pensar em todos esses detalhes e fiz uma lista de brincadeiras que seriam possíveis sem eu ter que interagir com a criança ali, né? Sentar e brincar. Então, eu consigo dar os comandos, ela também consegue inventar coisas e me propor. Então, a gente tem essa troca. Aí eu comecei a pensar, coloquei 5 brincadeiras no papel e falei assim, bom, é com essa que eu vou. Comecei até pensando em uma sessão com 1 hora de duração. E aí eu vi que a criança dispersa aí eu fui estudar de novo. Falei, peraí, deixa eu ver quanto tempo uma criança fica parada ali, né, nas telas. Por exemplo, qual é o máximo que ela pode ficar, enfim, fui me preocupar com isso. E aí eles falavam o tempo de atenção de uma criança de 3 a 5 minutos por idade. Aí eu falei, bom, então eu preciso cair essa sessão de 30 a 40 minutos. Aí, então eu fui, né, no teste. Aí testei, deu certo. E aí, por exemplo, a primeira cliente, ela fechou quase 1 mês. Segunda a sexta, quase 1 mês seguido. Todo dia uma sessão. Você fez pacote, né? Pra... Isso. Eu deixei aberto. Uma questão até interessante do preço é que eu deixei aberto. Eu coloquei assim, pague quanto puder. Porque era um teste, eu não sabia exatamente quanto cobrar, é um negócio muito novo. Aí eu pensei assim, se eu for me basear numa sessão de, sei lá, de aula online, eles estão pagando quanto? Numa faixa de 15, 20 reais, 25. Tá, mas se eu colocar esse preço, será que eles pagam? Aí eu pensei assim, quer saber? Vou deixar aberto, coração aberto, para ajudar lá e me ajudar aqui. E aí vieram, assim, valores que eu olhava e falava, não acredito, ela pagou isso numa sessão? Bora, entendeu? Então foi muito, muito interessante isso. E aí eu fui criando... Oi. É que viram seu valor antes de ver o preço, né? Isso é uma maravilha, né, Ale? Conseguir isso não é para todo mundo, né, Ale? Isso, e aí eu fui colocando as atividades e fui criando, assim, então todo dia eu recriava uma porção de atividades, tanto que hoje eu tenho aqui a minha lista, né, separada de 3 a 6 anos, de 7 a 12, e comecei a criar festas temáticas também, porque eu já trabalhava com festas temáticas. Então hoje eu tenho a recreação online para o dia a dia, as festas tradicionais, festa junina, que tem até quadrilha, tá? Tudo tem direito. E a festa de maquiagem, onde eu fiz uma parceria com uma maquiadora profissional e ela dá uma aula de automaquiagem dentro da minha recreação. E aí eu tô criando. Sensacional. Andréia, você também precisou recorrer aí, né, ao sentimento do seu público, né? Você falou que as ações de stories, o pessoal começou a postar vocês, a marcar vocês, e isso deu muito resultado, inclusive a Andréia cresceu aí 50% durante a pandemia. Conta aí pra gente, Andréia, como foi? As pessoas começaram, elas se surpreendiam quando elas abriam um pacote, e aí faziam seus stories, né? E aí isso foi trazendo novos clientes. Mas o que mais marcou durante esse processo é que quando começou a Páscoa, na TV ficava assim, não vai ter Páscoa, vai ser adiado. E aí tinha uma coisa, todo dia vinha essa frase assim, o pequeno vai quebrar. Então eu tive que isolar essas vozes e focar no que era o meu objetivo. E aí eu comecei a oferecer os presentes de Páscoa com o recado que o cliente queria, não era mais o meu. E aí eles começaram a escrever, manda para minha mãe, escreve assim, mãe, te amo, queria te abraçar. Manda para minha namorada, você é o amor da minha... E aí eu até brinquei, porque assim, eu escrevi tanta coisa linda que eu fiquei super encantada, assim. E isso se estendeu para o Dia das Mães, o Dia das Mães foi mágico, porque eu escrevi coisas tão profundas, eles me mandavam, mãe, eu tô com saudade do seu cheiro. E eu fico até emocionada, porque eu falava, poxa vida, eu preciso transmitir o cheiro dessa mãe, desse filho,
e dessa mãe. E foi uma coisa muito louca. E eu me lembro de uma garota que ela mandou para a mãe, aí depois ela me ligou e falou assim: eu preciso que você mande para minha madrinha. Eu lembrei da minha madrinha. Eu preciso que você mande para minha tia. Então foram 3 presentes de uma única cliente. Então, assim, foi muito afeto. Teve uma troca muito grande de afeto. E eu desejo mesmo que as pessoas continuem a se relacionar dessa forma. Essa pandemia, ela tem um porquê. Né, eu acho que a gente estava perdendo muito da humanidade, né? E ter a minha empresa tão pequenininha conseguindo resgatar novamente essa questão do afeto, isso para mim é mágico, não tem preço. Porque o que eu quero é realmente que as pessoas elas se conectem e elas saibam que é muito importante que quem está do outro lado, que ela não pode mais hoje dar um abraço, ela vai dar aquele abraço gostoso quando tudo isso passar, com o meu produto, porque ela criou, né, como a Nívia falou, né, precisa ser lembrado, então criou já uma memória afetiva. Então eu tenho, assim, essa certeza dentro do meu coração. Vai voltar como era antes? Acho muito difícil, mas o que eu acho que a gente pode realmente, assim, é continuar levando esse afeto com profissionalismo também, e sabendo que tem sempre uma saída, sempre tem uma saída. E eu posso falar rapidinho um detalhe também que aconteceu? Eu comecei a encontrar muita dificuldade para encontrar embalagem, muita dificuldade mesmo. E eu tenho uma embalagem, eu tenho embalagem para 1 brigadeiro, para 4, eu tenho uma maior para 12 brigadeiros, que é uma embalagem descartável. E eu, desde a época que eu ficava no carrinho de brigadeiro, que eu contei para vocês, eu tinha uma ideia de transformar essa embalagem numa embalagem retornável. De verdade, eu não fiz por vergonha, porque eu falei, cara, que brega, ninguém vai querer trazer uma embalagem para repor os brigadeiros. E aí começou essa situação, não acha embalagem, fornecedor não atende, começou a acabar. Aí eu tava um dia na loja, uma cliente muito querida falou, Deia, eu tava morrendo de vergonha, de raiva, de ter que jogar essa embalagem fora, embalagem novinha, tem que jogar fora. O que você vai fazer? Eu falei, nós vamos transformar ela em retornável. E aí eu transformei em retornável, marquei ela no Instagram, ela ficou super feliz. Eu falei, foi uma ideia, em conversa com a minha super cliente. E aí o resultado veio que imediato. Os clientes amaram essa ideia, então a gente salvou o planeta, né, tá ajudando, né, cooperando. Então eles trazem essa embalagem, repõem os 12 docinhos e ganha um docinho. Então, essa grande questão. Então, ele tem uma vantagem, ele reaproveita, mas ele tem uma vantagem. E para o pessoal que está no delivery, ele pega a embalagem, bota num saquinho, entrega para o nosso motoboy, aí ele fica com o dele lá prontinho, e aqui a gente faz todo o processo de higienização, que a gente tem os produtos específicos para continuar reaproveitando essa embalagem. Então, também eu tive que pensar rápido, porque eu ia ficar sem embalagem para trabalhar. Andréia, muito emocionante seu relato, todo mundo contando aqui. Tive que me segurar aqui, eu achei que você ia me quebrar, que eu ia chorar junto com você. É que eu tô chorona! Enquanto eu vou me recompor, eu vou devolver para o Alexandre para ele comentar. Muito legal, obrigada. Eu também sou chorão, viu? Eu também sou bastante chorão. Agora eu tenho que assumir um papel duplo agora, tá? É assim, ó, cuidado só com a parte de legislação, com essa história de embalagem retornável, mas é muito legal essa ideia, a gente precisa muito fazer isso. E aqui vai mais uma dica para as duas, tá? Aliás, não é só para as duas, é para todo mundo que está por aí. Antes de dar essa dica, o Alan, que está aqui de volta, né? Ontem ele já estava, ele falou assim, ó, não assisto mais jornal. Esse negócio de coronacrise eu não quero mais saber. Isso aí, Alan, fica por aqui com a gente. Essa semana toda a gente vai ter evento legal. Então, esquece esse negócio de televisão e fica aqui com a gente. Agora, vamos à dica importante. Essa questão das clientes, né, das suas clientes agradecerem, postarem, falarem, precisa ser incentivada, inclusive, por vocês. A gente precisa incentivar que as nossas clientes nos elogiem nas redes sociais. Seja no Facebook, no Instagram, seja no YouTube, não importa, no Google Meu Negócio. Quanto mais elogio você tiver, mais você vai ativar um gatilho mental, que a gente vai assistir a palestra também aqui com o Rafa Falcão, que é sobre gatilhos mentais. Você vai ativar o gatilho mental de prova social. Porque, olha, uma pessoa gostou, que legal.
e a pessoa acaba indo na onda dela. A rede social veio aumentar muito essa condição. Então, se vocês incentivarem essas pessoas, e olha, a gente já falou lá atrás de valor, né? Me surpreendi com o valor que a cliente resolveu pagar para mim. Olha a confiança que eu joguei para ela. Então, vocês estão certas de, nesse momento, não é só pensar em ficar rico. Nesse momento, a gente precisa mostrar para o nosso cliente que a gente faz parte do mesmo problema junto com ele. E quando a gente ainda incentiva através dessa prova social, a nossa empresa, no conceito de marca, na percepção do cliente, ela explode, ela vai lá em cima. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Então, planejem uma forma, né, de incentivar, seja através dessas mensagens que são encaminhadas para o cliente, seja após um atendimento daquele filho que fez o atendimento ali, a live, que fez o vídeo, que assistiu o vídeo, o que eu posso mandar para a mãe para incentivar a mãe a fazer essa postagem também, né? Para que ela possa fazer uma observação? O meu trabalho. Claro. Deixa eu fazer uma observação. Eu sempre pergunto, né, no final, se ela gostou, e aí eu printo o WhatsApp, né, e posto, né, sempre peço autorização, e teve uma aniversariante que ela gravou um áudio agradecendo e falando que a gente salvou o aniversário dela, e aí eu fiz a gravação da tela do celular com esse áudio e postei e fez muito sucesso. Porque as pessoas querem entender, tá, mas festa online, será que dá certo, tudo mais? E aí eu vou provando todos os dias com esses depoimentos que dá certo sim, e é muito amor. Eu sempre deixo a minha tela desligada, e conforme eles vão chegando, você vai vendo aquela alegria, sabe? Oi, 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 oi! É um encontro mais caloroso do que se fosse pessoalmente. Porque é um encontro real ali, sabe? Eu queria muito ver vocês. Eu queria muito ver vocês no meu aniversário. E aí eles entram e tudo mais, e aí eu me apresento, faço as brincadeiras, e no final eu deixo aberto para a família falar. Normalmente a família chora, porque tá todo mundo num sentimento de eu quero dar o melhor pro meu filho, mas parece que a festa online é pouco. E aí quando eles terminam, eles falam, nossa, foi melhor do que eu imaginei. Então eu tenho vários depoimentos assim, né, da mãe falando assim, realmente era isso que as minhas filhas precisavam, sabe? Entender que elas podem sim comemorar o aniversário e que a gente consegue transmitir amor através do online. E eu fico com o olho cheio de lágrimas toda vez que eu recebo os clientes. Eu falo, nossa, cara, que legal. Aí dá aquele quentinho e fala assim, eu tô no caminho certo e é isso. Muito com bom, certeza. Menina, Uma coisa interessante... Vai, Ale, pode falar. Deixa eu só dar um último recadinho. Eu não posso estar falando aqui, eu preciso encerrar, mas eu vou deixar você falar. Rapidinho, é importante você falar de você, mas é muito mais importante o cliente falar de você. Se você incentivar ele a fazer isso na rede social dele, vai ser muito, muito lucrativo para vocês. Só que a gente precisa incentivar, tá? Então, a galera toda que está nos ouvindo, fica a dica para vocês. Incentivem os clientes a falarem bem de você. Farei, Má, prometo. Valeu, gente. Obrigada. Olha, muito inspirador. Aliás, essa semana, para mim, pessoalmente, tem sido maravilhosa. Obrigada, Sebrae, por estar fazendo parte desse momento, de escutar todos os dias essas histórias motivadoras. Eu tenho certeza que vocês energizaram em boa parte dessa audiência que está assistindo. Tem muita gente aqui comentando que vão sair muito melhor hoje por causa dessa inspiração que vocês trouxeram. Então, Nívia, super obrigada, boa sorte aí no seu negócio. Andréia, qualquer hora a gente vai te visitar na casinha. Ale, contigo agora. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, meninas, Andréia, Nívia, que puderam aqui compartilhar conosco essa história de negócio, essa história que é tão importante, né? A gente escuta aqui muita gente falando, esses mega empresas, né? Facebook, Instagram, Google, e a gente começa a olhar como que eu coloco isso tudo pro nosso negócio. Ah, não, isso não é coisa para mim, esse negócio de reinvenção é para quem tem dinheiro e tal. Gente, a maior parte dos empresários começam um negócio sem dinheiro. E é fato isso, se tivesse dinheiro não ia arriscar. Né? Se tivesse dinheiro, ia fazer qualquer outra coisa, menos tentar arriscar
a empreender. Então, se você também passa por essa situação, esse é seu momento. A gente precisa de ter uma boa ideia, a gente precisa de planejar essa ideia, entender se isso é acessível para o mercado, para que a gente possa trabalhar. Esse já é um ponto. Então, eu transformo. Agora, na hora que eu vou fazer essa oferta para o cliente, na hora que eu vou fazer essa entrega para o cliente, eu preciso também trabalhar o processo de comunicação, o processo de divulgação, o processo de vendas. E a utilização, como eu já falei agora há pouco, dos gatilhos mentais, ela é extremamente importante para a gente poder incentivar o cliente a comprar. Então, só relembrando, o que são gatilhos mentais? Eles são palavras, né? São formas que a gente utiliza na comunicação para poder ir lá e dar aquela cutucadinha no cliente para ele se sentir motivado a comprar naquele momento. Então, certamente, a gente que vive aqui na internet, né? Olha, últimas unidades, né? Então, aquele gatilho mental da escassez, né? Tá acabando, né? O que eu vou fazer? Ou então, assim, ó, só para os 10 primeiros que ligarem, só para os 10 primeiros que clicarem no link. Então, a gente já incentiva o cliente a fazer essa compra. Mas eu não sou nada perto do Rafa Falcão para falar sobre gatilhos mentais. Quem vai vir aqui hoje nos abrilhantar falando sobre gatilhos mentais é o Rafa Falcão, que ele vai mostrar para vocês como que a gente pode alavancar as vendas utilizando os gatilhos mentais. Eu vou chamar a vinheta e na sequência da vinheta já entra o Rafa Falcão para fechar com chave de ouro o nosso dia de hoje, porque amanhã tem muito mais, na sexta ainda a gente continua com muita coisa. Fiquem agora com o Rafa Falcão. Cielo com você na luta de todo dia. Estamos colocando toda a nossa tecnologia, nossa presença em todo o país e nossa gente para ajudar o comerciante brasileiro na hora que ele mais precisa. Criamos a Cielo Movimenta, a ponte entre quem quer comprar e quem precisa vender. Vamos destinar 5 bilhões de reais para quem tem um pequeno e médio negócio, porque a luta não pode parar. E lutar ao seu lado é a razão de existir da Cielo há 25 anos. Fale com o seu atendimento na Cielo ou acesse cielo.com.br. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Sebrae São Paulo tá com kit enfrentamento, que são conteúdos e ferramentas para pequenos negócios, tudo de graça e pela internet. Além disso, o atendimento é muito rápido e imediato. Nós vamos enfrentar essa crise juntos, então corre lá e não perde essa oportunidade. Esse é o João. Ele é um empreendedor. Como muitos, ele tinha um problemão. Não sabia manter a empresa. Até que ele descobriu como se informar com as lives do Sebrae. Mesmo durante a pandemia, João continuou sua jornada de conhecimento com temas que ele tinha muitas dúvidas. A gente está começando mais uma live da série especial durante 1 hora, respondendo aí as perguntas de vocês. Aqui no Facebook, no YouTube, às 17 horas. O que está sendo feito por aqui em Nova York para ajudar esse pequeno comerciante? E o problemão do João? Ele conhecia tanto de marketing digital que o negócio dele quebrou. Meio estranho, né? Pois é, o que ganha o jogo de verdade não é o marketing digital, é o marketing real. Não adianta nada você ser bom na internet, ter toda a presença muito bonita, se a hora que o telefone toca você não atende, se a hora que o cliente precisa você não ajuda, se o seu produto ainda não está legal. Rafael, mas é importante estar no digital, porque quem não é visto não é lembrado. Para isso a gente te ajuda, a gente te empresta 3 milhões de usuários, 14 anos de história, para você ter um espaço na internet que as pessoas possam te achar enquanto você foca no seu negócio. É Solo Tudo de Bom, acessa aí. Bateu aquela saudade de um bolo quentinho da padaria da sua rua? Ou de comprar uma roupa nova para sair bem naquela live de aniversário? Quer aproveitar o tempo em casa para montar um armário novo pro quarto? É só acessar o pertinhodecasa.com.br e pronto! Pertinho de Casa é uma plataforma que foi criada com o apoio de grandes empresas para ajudar os pequenos comerciantes a continuarem vendendo sem que você precise sair de casa.
É super fácil e rápido. Você entra no site e por geolocalização a gente mostra os negócios que estão pertinho de você. Aí é só escolher o seu preferido e combinar a compra e a entrega por WhatsApp ou telefone. Assim, todo mundo ganha. Os pequenos comerciantes que estão por perto e você que continua comprando seus produtos e serviços favoritos. Acesse agora pertinhodecasa.com.br. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Salve, salve galera, Rafa Falcão aqui com vocês. Esse evento é muito massa do Sebrae São Paulo, do pessoal da Cielo, e eu vou trazer para vocês várias estratégias para você trabalhar aqui e fazer as suas vendas através dos gatilhos mentais. Então galera, fica comigo que tá show de bola. Vai pegando o caderninho, vai pegando o bloquinho de anotações aí, porque você com certeza não vai se arrepender do que a gente vai passar por aqui. Então galera, é o seguinte, tá? Primeiro, vamos fazer um acordo aqui. O que eu vou ensinar, tenta utilizar de forma ética, tá? Não, nada de tentar manipular as pessoas. Utilize a persuasão para trabalhar de forma ética. Então, tudo que eu vou passar aqui, que eu vou falar sobre gatilhos mentais, tenta passar de forma ética para os seus clientes. Então, cumpra o que você promete, tá? Primeiro princípio disso aí é você cumprir o que você vai prometer. Porque tem várias pessoas que trabalham com os gatilhos, com técnicas, e aí passam e não cumprem o que promete, utilizam de manipulação. Então, primeiro você vai ter que cumprir realmente o que você vai prometer. Então pode passar os slides, galera, para a gente continuar com tudo aqui. Galera, o que são gatilhos mentais, tá? Tem várias pessoas que falam sobre gatilhos mentais, existe até uma discordância do pessoal, os acadêmicos que falam que são atalhos mentais, outras pessoas que falam sobre os gatilhos mentais, enfim. Na verdade é que 85% das nossas decisões são tomadas com o lado direito do cérebro, ou seja, a gente toma pelo inconsciente. E isso, trabalhando o inconsciente, é interessante que você entenda que essas decisões que a gente toma pelo inconsciente, com tudo isso que a gente está fazendo, você consegue ativar atalhos. Então são esses atalhos aqui que eu vou mostrar para você, para fazer com que você consiga fazer estratégias para vender mais e por aí vai. Olha como é interessante, tá? Como é interessante você entender que, por exemplo, eu vou trazer aqui, por exemplo, o nosso cérebro está sempre brigando entre o inconsciente e o consciente. Se eu jogar uma moeda aqui para cima, você vai estar torcendo inconscientemente para que seja cara ou coroa. Da mesma forma, se você, por exemplo, se eu oferecer uma tortilete aqui para você, o seu cérebro inconsciente vai ficar dizendo, poxa, você trabalha tanto, você merece aquela tortilete, você merece comer aquela tortilete. Enquanto o seu consciente vai estar dizendo, não, você tem que realmente estar de regime. Então, isso acontece bastante nas nossas estratégias. E o que é interessante a gente trabalhar? Que os gatilhos mentais fazem com que você tome essas decisões. Já que 85% das nossas decisões são tomadas no lado direito, no cérebro inconsciente, isso tem tudo a ver com o que a gente vai estar trazendo. Então, passa aí o slide, galera. Vamos embora, vamos para cima aqui. Então, os gatilhos fazem você vender mais, prende a atenção das pessoas. Então, com os gatilhos, eu consigo prender a atenção das pessoas, ativam a parte emocional do cérebro e assim geram as ações. E todos os seres humanos, eu, vocês, todos os mundos, já foram influenciados por gatilhos mentais. Então, vamos lá, vamos passar as estratégias. O pessoal da produção está voltando aqui o som para mim. Vocês estão comentando, aí está vindo aqui para mim o som. Só dá um teste aqui porque está voltando o som para mim. Então, galera, é interessante falar sobre isso aqui, tá? Primeiro, o que é que eu vou mostrar na base desses livros? O professor Robert Cialdini fez esse livro chamado As Armas da Persuasão, onde ele fala sobre essas técnicas, esses gatilhos que você pode utilizar no marketing. Também tem um outro livro muito interessante dele chamado Persuasão, que você também pode estar buscando como fonte de conteúdo. Lá no termo americano ele utilizou muito o chamado trigger,
tá? Os triggers, que são os gatilhos, os atalhos. E aí tem um cara americano chamado Jeff Walker, que fez uma fórmula de lançamento lá, online. E aí, através dessa fórmula de lançamento, o Érico Rocha veio para o Brasil e trouxe muito essas questões dos gatilhos mentais. Mas é algo que já é bastante usado no mercado americano pelo professor Cialdini, pode passar os slides, pessoal, e também pelo pessoal, o Martin Lindstrom, que trabalha com a lógica do consumo, e o Daniel Kahneman também, com outro livro, Rápido e Devagar. Então essas aqui são as bases que eu estou passando para vocês que querem ir além, pesquisar e ir a fundo nesse conteúdo. Beleza? Vamos embora, vamos passar aqui com muita coisa para legal. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, galera, vocês estão me acompanhando aí, ó. Seu perfil não é o catálogo Hermes, tá? Suas redes sociais não é o Hermes. Você não pode ir para as redes sociais e ficar só colocando preço, venda, preço, venda, preço, venda. Isso cansa a sua audiência. Você tem que trabalhar técnicas de persuasão, fazer várias sacadas aqui de conteúdo para você convencer que aquele seu conteúdo realmente mercado normal. Não, justo que a alerta tem pessoal. Opa, tô na escuta. Tá me ouvindo bem aí? Opa, tô aqui, já tô ao vivo com vocês. Então, galera, esse perfil, o perfil, você não pode fazer o seu perfil como catálogo Hermes, que a gente sempre estava brincando aqui com vocês, né? Porque tem muita gente que vai para as redes sociais e quer empurrar a venda, e você realmente tem que tratar o seu conteúdo de uma forma legal e trabalhar a persuasão que eu vou ensinar para gerar mais resultados. Pode passar os slides, pessoal? Então, o seu conteúdo ele é bom se inspira, se é útil, se entretém o público, se resolve um problema, se transmite um valor, se é empático e se gera confiança. Então você tem que trabalhar algo que ofereça pequenas vitórias para sua audiência, tá? Tudo que você está fazendo aí, pequenas empresas que você estão fazendo. Então é interessante que você ofereça pequenas vitórias para sua audiência. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para você é que você realmente tem que trabalhar muito bem o seu conteúdo. Quando eu falo de pequenas vitórias, o seu conteúdo ele tem que motivar, ele tem que trazer um hack, um tutorial para as pessoas, e isso tudo, como consequência, vai gerar vendas. Pode passar os slides, pessoal? E aí, ó, vamos lá, vamos embora, que agora vai ficar legal. Top 12 gatilhos mentais para a gente trabalhar, tá? Top 12 gatilhos mentais. Primeira dica para você, coloca listas, tá? No que você está colocando. 5 formas de emagrecer, 10 looks para você ir para balada. As pessoas adoram listas. E se você quiser ter mais interação ainda, trabalha o gatilho da curiosidade. Você vai colocar assim no seu conteúdo. O quarto você não vai acreditar. Eu duvido a pessoa não clicar naquele seu conteúdo. Duvido a pessoa não clicar. Então o primeiro gatilho mental que eu trago para você é o gatilho da história. Nós fomos treinados por milhares de anos a ouvir histórias. Nada prende mais atenção do que as histórias. E você pode usar em qualquer campanha de vendas. Por exemplo, Jesus usava parábolas. Jesus contava histórias para conseguir ganhar seguidores naquela época. É como se Jesus, fazendo uma analogia, como se Jesus tivesse um grande Instagram, e aí ele contava histórias, e ele ia ganhando seguidores, e ele tinha 12 influenciadores digitais trabalhando para ele conseguir ganhar seguidores e passar a mensagem dele. Da mesma forma, galera, é aqui no digital. Quanto mais histórias você conta, quanto mais conteúdo você passa, mais você consegue se conectar com a sua audiência. Pode passar os slides, pessoal? Olha que interessante. Olha que interessante que a gente vai trazer aqui. Você pode colocar em um campo muito legal para você contar histórias e conectar com a sua audiência, é o próprio destaque dos stories do Instagram.
Então tem lá uma abinha nos destaques dos stories, coloca um quem sou, conta uma história. Tem um autor chamado Joseph Campbell que ele fez um livro chamado Herói de Mil Faces, que ele fala sobre o monomito e a jornada do herói. Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa e vai mais a fundo nesse tema. Mas você que está acompanhando aí, conta a história do seu negócio nas suas redes sociais, tá? Na internet, no seu site, coloca o quem somos, no seu Instagram, nos seus perfis nas redes sociais. Mostra o que é que você faz. E aqui também, aproveitando esse espaço, nos destaques, responde dúvidas dos clientes, coloca depoimentos dos clientes, dicas, produtos e serviços, enfim. Então você pode utilizar muito bem e trabalhar a história ao seu favor. Nada conecta mais do que você contar histórias. Então conte histórias, isso é um gatilho mental muito forte. Uma outra coisa que é muito interessante é você trabalhar a autoridade. As pessoas compram de autoridade, então você precisa ser autoridade no seu assunto. Se você vende moda, seja autoridade de moda, se posicione como se fosse um estilista, como se fosse um conhecedor de moda. Se você é da gastronomia, se posicione como se fosse um chefe nas redes sociais. Você precisa despertar a autoridade. E nada desperta mais autoridade do que o conteúdo. Você tem que ter um conteúdo muito forte para você despertar a autoridade. E eu trouxe várias sacadas de autoridade para a gente trabalhar aqui. Pode passar, pessoal. Primeiro, tá? Uma coisa que é muito interessante. Quem se posiciona como autoridade, ele vira top of mind na cabeça do cliente. Ou seja, ele é a primeira opção na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, se eu for fazer uma brincadeira aqui com vocês agora e falar o que é que você se lembra quando eu falo de refrigerante? Qual marca você se lembra? Provavelmente você está colocando aí nos comentários. Qual marca você se lembra quando eu falo sobre palha de aço? Qual marca você se lembra quando eu falo sobre leite em pó? Qual marca você se lembra quando eu falo de sabão em pó? Então, todas essas empresas, elas estabeleceram autoridade na cabeça de vocês. E o que é que você precisa fazer? Você precisa estabelecer autoridade na cabeça das pessoas, através do seu conteúdo, através do seu posicionamento, porque as pessoas, elas compram de autoridade. E você precisa justamente se tornar referência naquele assunto, naquilo que você está fazendo. Pode passar, pessoal. E aí, como é que você pode ser autoridade no seu nicho de atuação? E aí serve para qualquer negócio, tá? Você precisa ser especialista, tá? Entregue conteúdo de valor que ajuda as pessoas no foco que você domina. Então, é muito interessante, tem até um outro livro chamado A Cauda Longa, que fala que quanto mais você segmenta, quanto mais você nicha no mercado, mais você tem possibilidade de sucesso. Então, seja um especialista do seu nicho. Construa canais, se posicione em multicanais na internet, comece a trabalhar no YouTube, no Instagram, tem um site, faça com que você seja encontrado pela sua audiência. E uma outra coisa é que seja você mesmo, as pessoas se conectam com pessoas, então você precisa ser você mesmo. E isso aqui vai um detalhe muito grande, tá? Um macete para vocês irem além nas estratégias. Pega alguém na sua empresa, alguém no seu negócio, e diz o seguinte: olha, agora você vai ser o blogueiro da minha empresa. Dá a carta branca para essa pessoa e deixa essa pessoa fazendo stories, fazendo vídeos, documentando o conteúdo que vai ter do seu dia a dia, dos seus negócios. Então dá carta branca. Quem é o blogueiro interno da sua empresa? Rafa, mas eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar. Busca alguém que tem essa facilidade na sua loja, no seu negócio, porque quanto mais você aparece, mais você consegue vender. As pessoas se conectam com outras pessoas. E uma outra coisa que eu sempre falo é justamente isso. Ó. Aparece nas suas redes sociais, grava vídeos, tudo isso gera a autoridade, a referência. E quando você consegue construir essa autoridade, essa referência, você vai além. Então é importante que você construa essa autoridade, essa referência. Grava vídeos, galera, respondendo às dúvidas dos clientes. Isso conecta bastante, isso gera valor. Legenda o vídeo, faz essas estratégias que com certeza você vai conseguir gerar bem mais resultados, porque as pessoas se conectam com autoridades. Pode passar, pessoal. E aqui, ferramentas para você
que trabalha com conteúdo, para você que tem um pequeno negócio, você que está nos acompanhando, que é curioso, enfim, tá? Ferramentas para você espalhar o seu conteúdo, para você editar suas publicações. O Tracto vai fazer com que você tenha um melhor visual nas suas publicações. O RD Station para você gerenciar os seus leads, para você construir um site, o WordPress, para você legendar aqueles vídeos como eu fiz ali, ó. Vai nesse site que é incrível, vide.io. Para você buscar vetores, banco de imagens, tal, FreePic. Para você fazer um podcast e transformar o seu conteúdo para que mais pessoas tenham acesso para ouvir. É o Anchor, tá? Um aplicativo sensacional, tem para Android, tem para iOS, para você editar seu podcast de forma rápida, em 10 minutos você consegue. Para analisar suas métricas, como é que anda o seu Instagram, como é que anda o seu YouTube, como é que anda o seu Facebook, seu Twitter. Vai nessa ferramenta aqui chamada Social Blade, aqui em cima. Você não é muito legal para você analisar métricas. E para você pegar imagens, com muitas imagens assim, gratuitas, com alta resolução, vai nesse site chamado Visual Hunt. Então, hoje não tem desculpa para você que quer construir autoridade naquele seu nicho, sempre trabalhando nessas estratégias que eu passei. E aí uma outra coisa que é muito interessante a gente falar e trazer para vocês é o gatilho da escassez, tá? As pessoas, elas entram automaticamente em um processo de eu não posso perder. Então, as pessoas dão valor que é escasso, tá? As pessoas dão valor que é escasso. Então, é interessante que você comece a trabalhar a escassez de uma forma real. Não vá fazer como algumas consultorias que eu prestava, que eu ia na empresa, tinha lá últimas unidades, saldão de balanço, e passava 3, 4, 5 meses e a empresa ainda continuava com essa mensagem. Faz a escassez real. A escassez é um vetor poderoso para você conseguir fazer vendas. Então, quais são as palavras de escassez que você vai trabalhar? Últimas unidades, vagas limitadas, vai acabar, os 10 primeiros. Você pode até mesclar com a urgência, agora ou nunca, pegar ou largar, só até hoje. Essas palavras, você trabalhando essas palavras, faz com que as pessoas elas entrem naquela coisa. Poxa, eu não posso perder, eu preciso aproveitar aquela oportunidade. E isso tudo traz muitos resultados para você. Então trabalhe a escassez, tá? Então você que aí está acompanhando, sempre, por exemplo, você trabalha no serviço de beleza, por exemplo. Tem muita gente que acompanha a gente que é do serviço de beleza. Então, você coloca lá a sua agenda da semana, últimas vagas. Começa a trabalhar isso e as pessoas elas tendem a buscar mais o que é escasso. Então, sempre trabalhe a escassez para vender mais. Passa os slides, pessoal. E aqui, ó, as palavras que você pode utilizar de expressões de escassez e urgência para vender mais, tá? Vagas limitadas. Quando você coloca uma limitação, as pessoas compram para pegarem as vagas. Então, quando você coloca uma limitação, tende as pessoas a comprarem porque elas entram naquele senso de realmente eu não posso perder. Agora ou nunca, então faz com que as pessoas tomem a decisão mais rápida. Vai acabar. Eu nunca vi tantas pessoas ficarem assim angustiadas quando dizem assim, olha, vai acabar a promoção e começa aquele reloginho contando. Se lembra da Black Friday? Então, isso tudo as pessoas entram bastante nesse senso de eu não posso perder. Últimas unidades. Então, gerar essa realmente de finitude. Vai acabar, você fica nessa sensação. Só até hoje. Então, todos esses termos você pode utilizar na sua copy. O que é copy, galera? Copy é a técnica de escrita persuasiva, tá? Copywriting, que aí vem do inglês. A gente trabalha com técnicas de escrita persuasiva para você conseguir escrever e convencer as pessoas através da persuasão. Então é sempre interessante que você trabalhe esses termos dentro da sua copy. Isso vai fazer com que as pessoas cliquem mais, com que as pessoas comprem mais, as pessoas engajem mais com você. Então sempre trabalhe a escassez de forma real, tá? Não vá mentir aí para o cliente, tá? Por isso que eu falei sobre essa questão de você entregar o que você promete. Pode passar o slide, pessoal? Olha aqui também quem é que trabalha muito com isso, o Booking. Você entra no Booking lá e tem, ó, veja nossos últimos quartos disponíveis. Esse quarto foi reservado tantas vezes. Então, quando eu trabalho essa escassez de uma forma legal, realmente faz com que as pessoas comprem mais. Então, trabalhe a escassez naquilo que você está fazendo, tá? Busca trabalhar a escassez que com certeza você vai conseguir conquistar e ter bem mais resultados. Pode passar o próximo, pessoal?
Então trabalha bastante a escassez. Ó, chegamos agora na parte de reciprocidade. Esse, para mim, é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existe, tá? Você precisa ser recíproco com as pessoas, tá? Não adianta nada você tratar as pessoas de forma desigual, tá? Trata bem, desde o porteiro até o CEO da empresa, trata todo mundo bem e seja recíproco com as pessoas. Preste atenção, tá? Quando você está na internet, por exemplo, você começa a produzir conteúdo. Vamos supor que você tem uma loja de moda. E aí você começa a dar dicas de como você se vestir, começa a passar dicas de maquiagem, começa a passar dicas de como você combinar cores, tendências, enfim. Então tudo isso você está ofertando, você está ajudando as pessoas. E aí chega um momento que essas pessoas vai gerar com você uma dívida de gratidão. Essa dívida de gratidão é a reciprocidade. Então, quanto mais você entrega conteúdo, quanto mais você oferece conteúdo, mais as pessoas te devem favores. E, como consequência disso, as pessoas vão comprar de você. Então, você trabalha a reciprocidade para a sua vida. A sensação de ajudar as pessoas e se sentir útil é imensurável. Isso vai além do que a ciência pode explicar. A sensação de você ajudar, de você produzir conteúdo, de você estar trazendo algo de valor para as pessoas, além dela te reconhecer como referência, como autoridade, vai gerar essa dívida de gratidão, esse favor realmente. E como é que ela vai pagar esse favor? Ela vai pagar esse favor comprando de você. Entenda o seguinte, pessoal. 99% das pessoas que te seguem na internet, elas te pagam com tempo. Elas não te pagam com valor. A partir do momento que ela vai lá, curte, comenta, que ela compartilha no seu conteúdo, ela está te pagando com tempo. Ela está com um mundaréu de informação, de conteúdo, e aí ela está te pagando com o tempo. Ela está deixando de interagir com outro conteúdo para interagir com o seu próprio conteúdo. E o que é que acontece para esse pessoal que te paga com o tempo, esse pessoal que está te pagando com o tempo? Ele começa a ficar tão grato pelo seu conteúdo que ele começa a te indicar para as outras pessoas, para os outros 1% que tem realmente, que já está na maturidade de compra para comprar de você. Então, um grande segredo é você produzir conteúdo, esse conteúdo gerar reciprocidade e isso vai gerar dívida de gratidão para a sua audiência comprar de você. Qualquer que seja o seu nicho, você pode trabalhar com a reciprocidade. Tem uma coisa também que é bem interessante eu falar aqui sobre a reciprocidade inversa, tá? Que foi até, o Cialdini fala muito sobre isso, que o Benjamin Franklin, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele tinha um inimigo. E esse cara ele não falava com ele. E aí, para ficar próximo ao inimigo, o que é que ele fez? Ele pediu um livro emprestado para o inimigo. E aí o inimigo foi, poxa, o cara está me pedindo um livro emprestado? E emprestou, e ele conseguiu reverter essa inimizade, trabalhando a reciprocidade inversa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vai para as redes sociais e aí pede, divulga o meu perfil, compartilha aí meu conteúdo. Se você quer fazer com que as pessoas compartilhem o seu conteúdo, divulguem o seu conteúdo, faça a reciprocidade inversa. Comece você divulgando o perfil daquela pessoa, comece você compartilhando o conteúdo daquela pessoa, que aqui aquela pessoa pode ver o seu conteúdo e vai trabalhar com a reciprocidade inversa e vai compartilhar você também. Então isso é uma técnica muito legal que você pode utilizar. Pode passar, pessoal, o slide. Olha que interessante. Olha que interessante a gente vai trazer aqui, tá? Essa foi uma das estratégias que a gente fez. Tinha uma loja, tá? Uma franquia da Carmen Stephens, e ela tinha um dia na semana que ela tinha quase nada de vendas. Então o que foi que ela fez para trabalhar, para reverter isso, e se tornou um dos principais dias na semana que ela vendia, tá? Se não me engano era uma quarta ou uma quinta-feira que ela tinha poucas vendas. E aí com essa estratégia, logo no início, toda semana ela vai lá e faz um bolo de chocolate e começa a mostrar desde cedo nos stories para as pessoas que, olha galera, vem aqui comer um bolo, vem comemorar com a gente e tal, a semana, bolos e docinhos. E o que é que acontece? Aí muita gente ia para a loja. Quando você oferece um pedaço de bolo, quando você oferece um docinho para aquela pessoa ela está consumindo algo de você, você está dando uma cortesia para aquela pessoa. E aí o que é que acontecia? As pessoas que consumiam o bolinho, o docinho, elas ficavam com dívida de gratidão e acabavam comprando mais. E esse dia, que era o pior dia de venda, começou a se tornar um dos melhores dias de venda para esse negócio. Então veja como é que você pode trabalhar
a reciprocidade para vender mais. Olha que interessante você fazer isso. Então, estuda, galera. Um simples cafezinho, um copo de água para sua audiência faz toda uma diferença. Pode passar, pessoal. Uma outra coisa que é interessante, um gatilho que eu sempre trago, e eu bato muito na tecla, é o gatilho do porquê. As pessoas, elas precisam de razões para comprar. Não é você chegar assim, olha, compre de mim. Você tem que justificar. E sempre quando você justifica, e se isso for feito de uma forma verdadeira, você vai conseguir vender mais. Uma coisa é você falar assim para a sua audiência: você precisa comprar essa roupa. Outra coisa é você falar assim: você precisa comprar essa roupa porque você vai ficar mais atraente para ir para a balada, por exemplo. Então, quando você justifica, as pessoas tendem a comprar mais de você. Então, justifica no seu texto: olha, você precisa comprar aqui o meu corte de cabelo porque você vai... Então, sempre vai justificando, dá razões para o cliente. Então, vai matando as objeções, vai dando razões para as pessoas comprarem de você. Então, o porquê é muito interessante. Pode passar, pessoal. Na época, o pessoal, o Daniel Kahneman fala até sobre isso, que ele fez um experimento numa fila de Xerox, tá? Para tirar cópias de Xerox. E aí, tinha uma fila gigantesca e a pessoa dizia: eu preciso tirar cópias. E aí, 20% das pessoas deixavam essa pessoa passar. Quando ela mudou o tom e falou o seguinte: eu preciso tirar cópias porque eu estou com pressa, 50% das pessoas deixaram ela passar. Quando ela falou o seguinte: eu preciso tirar cópias porque eu estou com pressa e minha mãe está doente, aí 90% das pessoas deixaram ela passar para tirar a cópia. Então veja como é que funciona. Quando você justifica, quando você dá razões, o seu público ele tende a querer comprar mais de você, ele tende a querer procurar mais aquilo que você está vendendo. Então sempre que possível, trabalhe justificando, trabalhe dando essas razões, esses motivos, fale o porquê das coisas. Pode passar, pessoal. Uma outra coisa, bem legal esse aqui, galera, que é o gatilho da antecipação. Sempre, sempre gere expectativa na sua audiência. Solte pílulas do que está por vir. Então você vai, sei lá, vai lançar uma coleção nova, vai trabalhar com um novo serviço na sua empresa, coloque, prepare-se, aguardem, vem aí. Porque o nosso cérebro ele sempre tende a gerar uma perspectiva melhor para o futuro. Então a gente sempre se sente confortável quando a gente imagina o futuro, quando a gente imagina o que vem pela frente. Então isso também, até as pessoas falam que isso às vezes traz até felicidade, as pessoas imaginarem o que está por vir. Então isso é muito comum. A gente faz muito, por exemplo, tá? Você vai para um cinema, você vai assistir um filme lá, aí de vez em quando tem lá um trailer. E o que é que tem num trailer, galera? Tem música alta, pouca informação, e no final ele joga o nome do filme, bum, na sua cara. Aí você vai assistir aquele filme realmente, poxa, não serve para nada. Não era nada daquilo que você pensou. Mas a expectativa, a antecipação foi tão forte que aquilo ali gerou interesse. Então trabalhe a antecipação. Vai lançar algo novo, vai gerando expectativa com sua audiência. Isso tende com que você consiga ter mais resultados. Então vai jogando lá, prepare-se, aguarde, vem aí. Então tudo isso tende a trazer bem mais resultados para você. Então vamos aqui agora para próximo slide. Quem é que trabalha muito, olha que interessante, quem é que trabalha muito o gatilho mental da antecipação? O pessoal da Apple. Então a Apple faz isso e ficam filas e mais filas esperando o lançamento do iPhone, do novo MacBook, enfim, porque eu trabalho muito bem a antecipação. E você que está acompanhando, você pode trabalhar a antecipação para gerar mais resultado, gerar mais pessoas buscando o seu produto. Pode passar, pessoal? Outra coisa que legal, vamos lá, galera, vamos lá. Tá? Vocês estão contando comigo, a gente está no 7º já, a gente tem mais uma porrada de gatilhos aqui. Uma outra coisa é que o ser humano, ele sempre evita a dor e vai em busca do prazer. Tá? Então preste atenção que isso você vai trabalhar a partir de agora e vai conseguir gerar mais resultados naquilo que você está fazendo. Principalmente quando você consegue afastar as pessoas das dores e levar as pessoas para a situação de prazer. Então é muito comum as pessoas falarem, pode até passar, pessoal, o slide, porque fica até legal dar esse exemplo mostrando esse slide aqui. É muito comum as pessoas falarem o seguinte: tá caro, então isso aqui é uma dor da pessoa. Então como é que você vai matar essa objeção, essa dor?
com a situação de prazer. Olha, tá caro, mas esse produto é fantástico, o material, o acabamento. Então você precisa matar as objeções e focar em situações de prazer. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, as pessoas podem dizer, e prazo de entrega? Demora? Então é uma outra objeção. Foca em dar credibilidade, mostrar essa questão do prazo de entrega. Uma outra coisa que as pessoas podem trabalhar com você também é você mostrar, por exemplo, tem garantia? Então você mata essa objeção. Na verdade, vamos fazer até um exercício aí, você está acompanhando. Lista as 10 principais dores do seu cliente, as 10 principais situações de objeções e mata com situação de prazer. Quando você for escrever, você escreve de uma forma, quando você for divulgar, mostrando situação de prazer. Então isso é muito comum, vai fazer com que você venda mais. E olha galera, tem cada coisa, quando a gente fala de objeções, sabe, no mundo do marketing digital, tem gente que tem uma objeção do seguinte, beleza, e se esse curso for tão bom, e eu aprender tudo, o que é que eu vou fazer depois? Então isso é uma objeção. Então tem várias pessoas que matam essas objeções com técnicas. Olha, depois você pode ainda acessar essa outra ferramenta, trabalhar de outra forma. Então lista essas principais situações de dores e mata com situação de prazer. Pode passar, pessoal, o próximo. Gatilho mental do paradoxo da escolha. Preste atenção que esse é muito massa, tá? Sempre quando as pessoas têm várias opções de escolha, elas paralisam. É normal, tá? Então, nos testes, trabalhando essa parte dos gatilhos de neuromarketing, quando você coloca a situação de passar número mágico até 3 opções, tá? Até 3 opções, a pessoa tende a tomar uma escolha de uma forma mais rápida. E dentro dessas 3 opções, você vai colocar uma opção que não tem nada a ver com aquela pessoa. Uma opção que aquela pessoa imagina, poxa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui não é o que eu estou procurando. E aí a pessoa inconscientemente, ela vai rejeitar aquela opção e vai fortalecer o desejo de compra em uma outra opção. Pode passar, pessoal, que eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Imagina a seguinte situação. Você vai lá numa loja de sapatos. E aí você gostou de um sapato preto. Você viu na vitrine e você diz, olha, a vendedora, eu quero que você me traga aquele sapato número 36 com salto alto preto. E aí a vendedora sempre, galera, sempre, preste atenção nisso, ela volta com outras opções. E uma das opções que ela coloca não tem nada a ver com sua escolha. Então não tá combinando nada com aquilo ali que você teve aquela escolha inicialmente. E o que é que o nosso cérebro inconsciente faz? Ele rejeita aquilo ali. Ele fica dizendo, poxa, isso aqui não é para mim não, então isso aqui não serve para nada. E aí eu fortaleço aquela minha primeira decisão que estava na vitrine do sapato alto preto. Tá? Então veja como é que você vai trabalhar isso nas suas redes sociais, nas suas estratégias de venda, porque isso é muito poderoso. Coloca as pessoas entre 3 opções e utiliza o paradoxo da escolha ao seu favor. Pode passar, pessoal? Uma outra coisa interessante é eu trazer aqui para vocês a ancoragem ou decoy price, que muita gente chama, tá? É comum, quando você ancora um preço acima, as pessoas elas fortalecer a decisão de compra. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que eu estou pegando exemplos do cinema. Vamos trazer exemplos do cinema de novo. Vamos imaginar que você vai agora assistir um lançamento no cinema. E aí chegou lá, tem 3 opções de pipoca. Tem a pipoca mini, custa R$19. Tem a pipoca média, que custa R$21. E tem a pipoca mega, que custa R$23. O que é que o nosso cérebro inconsciente faz? Ele rejeita a mini e a média e geralmente ele vai na mega, porque o nosso cérebro inconsciente está dizendo, olha, você está levando vantagem, você está comprando mais pipoca por só R$2 de diferença. E isso, as pessoas trabalham muito forte a ancoragem para vender, o decoy price. Então sempre tenta buscar, sempre tenta trazer estratégias para você conseguir trabalhar melhor a sua venda. Então vai lá, galera, coloca uma ancoragem. E também é interessante que eu traga aqui para vocês a questão da psicologia dos preços. Então sempre, quando você coloca um preço com final 166, por exemplo, os preços que acabam com números aleatórios são entendidos como mais baratos. Quando você coloca com alusão ao 99 no final, as pessoas tendem a arredondar para baixo aquele preço. Então quando você coloca, olha, aquela roupa está R$19,99. As pessoas, poxa, eu estou levando vantagem, está R$19 aquilo ali, R$19. Até quando você pergunta, você comprou aquela roupa por quanto?
Aí o pessoal vai dizer, olha, eu comprei por R$19. Então, geralmente, as pessoas falam isso porque as pessoas tendem a arredondar para baixo. Então, a precificação também trabalha muito isso. E quando você trabalha com preço cheio, você tende a passar que o seu produto tem uma alta qualidade. Então, trabalha também a psicologia dos preços, que isso tudo tem a ver também com o paradoxo da escolha. Pode passar o próximo, pessoal? Uma outra coisa é a gente trabalhar aqui o gatilho da curiosidade. Então, quando você gera a expectativa, segredo, pouco conhecido, informações restritas, isso tende a gerar mais engajamento, mais cliques, mais comentários. Então, as pessoas sabem disso, tá? Então, por exemplo, olha aqui um exemplo de gatilho da curiosidade que eu trouxe. Pesquisas indicam que pessoas que comem mais vezes, podem voltar, emagrecem mais rápido. Então a pessoa, poxa, o que é isso aqui? A pessoa come mais, emagrece mais rápido. Então, isso você pode trabalhar nas suas estratégias gerando uma curiosidade para a sua audiência. Tem até muita gente que faz que chama clickbait, né? Que são aquelas estratégias que colocam na internet, por exemplo, já tem alienígenas andando entre a gente. Aí são notícias sensacionalistas que geram um clique. Então tem muita gente que trabalha a curiosidade para fazer isso. Então informações como segredo, pouco conhecido, informações restritas, poucas pessoas têm acesso à verdade que nunca ninguém lhe contou. Quando você começa com esse tipo de conteúdo, as pessoas trabalham mais. E algo que você pode aliar à curiosidade para gerar mais interação nas suas redes, nos seus produtos, no seu conteúdo, é trabalhar a polêmica. E eu vou mostrar para vocês algumas situações de polêmicas que eu faço, geralmente me traz muitos resultados. Pode passar o próximo slide. Então veja o que é que eu faço aqui com a gente. Por exemplo, eu coloco uma pessoa numa situação de polêmica. Isso faz com que as pessoas entrem mais em contato, comentem mais, cliquem mais, compartilhem mais o meu conteúdo. Então eu coloco assim, olha, aproveitar o momento ou registrá-lo. E aí eu jogo a polêmica e eu saio de cena. Então eu joguei a polêmica lá e eu saí de cena e deixo a galera debatendo lá nas minhas redes. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai gerando muito engajamento, vai gerando muitas pessoas buscando o meu conteúdo. Então sempre você pode trabalhar isso. Olha a outra que eu coloquei aqui, ó. Volta aí, galera. Volta aí. Olha essa outra que eu coloquei. Show. Então olha a outra que eu coloquei aqui, ó. Desrespeito ou conectividade? Qual a opinião de vocês? E aí eu coloquei uma velhinha sentado com todo mundo conectado. E aí as pessoas começaram, desrespeito, estão acabando com a família. Outras pessoas começaram, conectividade, se desse um tablet para ela, estava tudo certo. E aí você joga a polêmica e consegue ter mais interações naquilo que você está fazendo. Pode passar o próximo? Só que tem que ter muito cuidado na polêmica, galera. Tem que ter muito cuidado. Gatilho da garantia. Sempre que possível, ofereça situações de garantia. Satisfação garantida, qualidade garantida, prazo de entrega garantida. A taxa de pessoal que perde o reembolso mesmo por garantia é muito pequena. E quando você faz essa garantia, isso quebra a principal objeção das pessoas, que é comprar gato por lebre. Pode passar para o próximo, pessoal. Então sempre, ó, galera, coloque esse selinho do lado assim do seu produto. Isso tem um poder que vocês não imaginam. E a taxa de retorno de reembolso é muito pouca. Vale muito a pena você tentar trabalhar com a garantia. Pode passar para o próximo. Um gatilho muito poderoso que eu trabalho também é o gatilho da prova social. Então você tem que trabalhar a prova social. As pessoas elas precisam inconscientemente pertencer a grupos. Então coloca nas suas redes, no seu trabalho, depoimento de clientes, antes e depois. Mostra que sua agenda está cheia, que sua loja está cheia. Tudo isso é prova social. E as pessoas inconscientemente elas precisam pertencer a grupos. Pode passar o slide, pessoal. Olha que interessante. Fila na porta de balada. O que é que acontece? Muita gente segura as pessoas na fila da porta da balada para fazer prova social. Quando você entra na balada, não tem ninguém lá dentro. Mas aí as pessoas trabalham a prova social. Se você for para uma rua, aqui, você vai numa rua e tem 2 restaurantes, um cheio e um vazio. Qual você vai? A grande maioria das pessoas vão no cheio, porque é prova social. Então isso converte muito. Pode passar o próximo? E uma outra coisa é trabalhar o gatilho da especificidade. Uma coisa é eu falar o seguinte para vocês. Pessoal, mais de 3.000 pessoas fizeram o meu curso. Uma outra coisa é eu dizer, pessoal, 3.283 pessoas fizeram o meu curso.
Então, quando eu sou específico, gera mais credibilidade. Então, tente trabalhar a especificidade. E por que muitas pessoas utilizam o 7 no marketing digital? Porque o 7, fizeram uma pesquisa entre 0 e 10, qual que você prefere? As pessoas preferiram, a grande maioria, preferiram o número 7. Então, o 7 tem isso também, o número da divina proporção. Várias pessoas trabalham com o 7 no final. São os 7 anões, 7 pecados capitais, o agente é o 007, são 7 cores do arco-íris, 7 maravilhas do mundo e por aí vai. Então, o 7 tem essa força. Então, as pessoas trabalham bastante utilizando o final do 7 no digital. Então, você pode utilizar isso. Inclusive, nas minhas lives, eu sempre coloco lá, ó, 13, 7, 13, 19, 47. Quando eu faço isso, as pessoas entram, rapaz, será que esse maluco vai entrar mesmo nesse horário? E aí elas acabam entrando mais na nossa live. Pode passar os slides. Então, dicas para sua live, é só você fazer o seguinte, galera. Faz pelo menos uma live por semana, tá? Trabalha essas técnicas da especificidade, que isso vai fazer com que você converta muito mais na sua live. Pode passar. Uma outra coisa que são palavras que funcionam como gatilhos mentais. Trabalhe essas palavras aqui, ó. De facilidade, por exemplo. Rápido, dicas, simples, passo a passo, prova social. O mais usado, milhares de pessoas já conhecem. Quando você trabalha isso, você consegue ter bem mais resultados. Pode passar para o próximo? E também a simples troca de palavras faz com que você venda mais. Por exemplo, aqui, ó, corpo definido em pouco tempo. Eu coloco assim, ó, corpo definido a jato. Encare os desafios sem preocupações extras. Encare os desafios sem entrar em pânico. A simples troca de palavras faz com que você consiga gerar mais resultados. Beleza? Vamos passar para o próximo? Então, galera, avalie a palestra lá depois, quando terminar. Vai lá, pega aqui no QR Code, acessa, coloca lá a palavra-chave Rafa e dá lá o feedback sobre o que você achou da palestra, que está sendo muito massa aqui a participação de todos vocês na nossa palestra do pessoal do Sebrae e da Cielo também. Vamos embora agora para o finalzinho da palestra. Então, dicas bônus do CEO Miyagi aqui para vocês, tá? Dicas bônus para vocês conseguirem ir além nesse tema. Pode passar. Primeiro, stalkeie a concorrência. Lista quem são seus 10 principais concorrentes aqui no Brasil e também os gringos e veja o que é que eles estão fazendo para você se superar no conteúdo. Pode passar. Cuidado com a ansiedade, é muita informação nesse mercado, então tenha muito cuidado com a ansiedade para você não ficar muito ansioso, com um turbilhão de informação. Então tenta às vezes desconectar e selecionar as informações que você está tendo acesso. Pode passar? Vender não é fácil, não é como um micro-ondas que você vai colocar lá e você já vai gerar vendas no seu perfil. Demora um tempo e você tem que pagar o preço para gerar resultados. Pode passar? Trabalhe com paixão. As pessoas sabem quando você tem tesão, quando você tem paixão por aquilo ali. Então entregue paixão, faça conteúdo mesmo para fazer acontecer. Trabalhe com paixão, com sangue nos olhos, que os resultados irão acontecer. Pode passar? Estude sempre. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe de nada. Pode passar. Está aqui uma plataforma de estudo sensacional, o EAD do Sebrae, tem vários e vários cursos, então se você não conhece, depois quando terminar aqui, vai lá, acessa o EAD do Sebrae, que tem muita coisa legal para você estudar. Pode passar também. E galera, acumule muita HBC. O que é HBC? Hora, bunda, cadeira. Bota sua bundinha na cadeira e estuda, tá? Para você ser especialista em algo, você tem que estudar bastante e praticar. Sempre que possível, consegue aliar o estudo à prática. Eu sempre trabalho isso aqui nas minhas técnicas. Tudo que eu estou estudando, eu pego 80% do meu tempo, conhecendo algo novo, eu estou estudando 80% do tempo. E 20% do tempo eu estou praticando. Quando você já chegar num bom nível, você inverte. 80% de prática, 20% de estudo, com certeza você vai conseguir gerar bem mais resultados. E aí, compartilhe conhecimento. Quando é que você mais aprende? Quando você compartilha conhecimento. Então tá aqui a pirâmide do professor William Glasser, que não me deixa mentir, que 95% do seu conhecimento você consegue reter quando você ensina os outros. E onde é que você vai ensinar os outros? Nas suas redes sociais. Você está com o mercado todo para ensinar. Pode passar. E aqui, para a gente finalizar, eu nasci em uma cidade no interior de Alagoas chamada Santana do Ipanema, e aos 12 anos de idade eu empreendi, eu criei uma locadora de videogame. E aí o videogame foi um start para trabalhar minha criatividade, minha dinâmica, e hoje muitas coisas dos conteúdos que eu faço é baseado nas estratégias de videogame que eu tive lá atrás. Então eu separei aqui um conteúdo sensacional para vocês, lições de vidas que você aprende com Super Mario.
O dinheiro torna a vida mais fácil, mas não é o objetivo do jogo. Galera, você não trabalha só pelo dinheiro. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se você não pode saltar os seus problemas, esmague-os. Então você tem que passar por cima das dificuldades, dos desafios. Tá a pandemia aí, você tem que realmente buscar soluções, porque o tempo de bonança vai voltar. Aproveite as oportunidades, e as oportunidades aparecem para quem está preparado. Então esteja preparado, sempre estude, sempre busque além. Pode passar, pessoal. Se necessário, use alguns atalhos legais, se conectem com outras pessoas, faça network, construa relacionamentos, faça pontes. Uma princesa sonha com um príncipe, mas também pode se apaixonar por um encanador. Então olha aí para você acompanhar. E outra coisa, tudo tem um fim, e no final o que vale mesmo é a diversão. Então você tem que ter tesão por aquilo que você faz, para você ir além. Pode passar, pessoal? E se eu pudesse... Acho que travou aí. Pode passar, pessoal? E se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei para vocês, é que quem ajuda as pessoas vende mais. Quanto mais você ajuda, quanto mais você entrega conteúdo, quanto mais você oferece valor, mais tem a dívida de gratidão que eu tanto falei para você. Então, eu já tenho as minhas pessoas para ajudar. E vocês que estão acompanhando aí, quem são as pessoas que você pode ajudar? Então, quem ajuda as pessoas vende mais. E para finalizar, pode passar? Isso aí é uma foto quando eu tinha 13 anos, eu comprei minha primeira televisão de 29 polegadas lá no videogame que eu tinha no interior de Alagoas. E o que é que eu vejo desse tempo? Esse tempo foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí eu continuei estudando, depois eu me mudei, fui estudar fora e tal. Mas tudo que você quer ser, galera, tá? Tem que ser primeiro criado na sua cabeça. E pode demorar 1 ano, 10, 15, 20 anos. O tempo, ele se encarrega de colocar todas as pessoas nos seus devidos lugares. Então pague o preço, vá para cima, entregue conteúdo que com certeza você vai ser colocado no seu devido lugar. Porque se você está planejando, se você está executando, se você está ajudando as pessoas, uma hora ou outra a sua hora vai chegar. Então faça isso. E para finalizar, que vocês continuem com muita fome de conhecimento, com muita fome de buscar e que vocês continuem sendo humildes e tolos, porque o mundo é de vocês. Beleza? Galera, brigadão. Tamo junto, tá? Segue lá no Dicas Digitais, depois dá um feedback do que achou da palestra. Pessoal, tamo junto, forte abraço, até a próxima, é nóis. Valeu, Rafa, brigadão, viu? Obrigado aí por contribuir com a gente, com toda essa galera que está assistindo aqui. Dicas para pôr agora, né? Começar a pegar tudo que a gente viu hoje. Então eu aprendi lá a fazer a postagem, entendi como é que eu uso o Facebook e o Instagram, e aí eu coloco isso na descrição do nosso post para que a gente possa ter resultado. Gente, isso aí é dica para a gente poder usar já. Vamos lá, dar uma esfriada na cabeça e a gente começa a colocar isso em prática. Eu queria acrescentar um gatilho mental, se é que o Rafa me permite. Nesse momento, um gatilho importante é utilizar segurança. A segurança é o que a gente precisa hoje, ok? Nessa época de pandemia, se você despertar no cliente essa sensação de segurança, você vai ter também um excelente resultado. Tem muitos outros gatilhos, mas vale a pena ficar com alguns focos, como o Rafa falou. Tem pertencimento à tribo, tem cientificidade, aceitação social, prova concreta, notícia, inimigo em comum, mas vamos concentrar. Vamos ficar dentro desses 12 que o Rafa passou, vamos ficar dentro disso bem feito e depois a gente vai para o próximo. Mas vamos lá. Esse conteúdo que o Rafa falou, os profissionais do Sebrae já estão construindo isso daqui para poder encaminhar para vocês através do QR Code que está aqui embaixo para vocês. É só entrar no QR Code que esse conteúdo vai ser encaminhado para vocês, né? Que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Na verdade, gente, amanhã esse conteúdo vai subir. Hoje a gente vai fazer a compilação de tudo que aconteceu hoje e amanhã esse conteúdo está disponível para vocês através desse link. Mas acabou o evento, Ari? Acabou por aqui? Não, gente do céu, agora a gente chegou na metade. Eu até vou usar dos gatilhos mentais aí que o Rafa comentou e dizer para você que
você tem que garantir aí a sua vaga para as oficinas da manhã, porque realmente são mais de 2.000 pessoas assistindo agora, tá, Lê? Mas o que a gente já tem no acumulado aí de segunda até agora são milhares de pessoas que estão assistindo. Então, as oficinas da manhã começam às 10 horas, imperdível, hein, gente? Ó, 10 horas da manhã o Edgar, top, como criar sua conta comercial no Instagram. Então, tem gente que ainda não criou, então saiba como criar, porque a conta comercial, ela permite que você faça anúncios, que você tenha acesso aos relatórios, coisa que um perfil normal não tem. E também a Vanessa Helena, a Van lá de Araçatuba, que vai te ensinar a configurar o Marketplace no Facebook, que também é mais um canal de vendas ali para você e para o seu negócio. Às 11 horas, a gente vai ter, tá? Como criar sua conta comercial agora no Facebook, para quem ainda não criou. E o Fausto Lúlio, nosso consultor lá de São José, vai ensinar o passo a passo. É prática, tá, gente? Não é nada de teoria. E vai ter também o Éder, beijão aí pro Éder, anúncio, como fazer o anúncio, tanto no Face quanto no Insta. Outro cara fera, que vai te ensinar todos aqueles macetes que você não pode esquecer, porque tem muita gente que fala pra gente, né, Ale? Fala assim, nossa, mas eu faço anúncio, olha, e não dá o resultado que eu espero. Então, tem várias possibilidades. Tá colocando foto boa, tá usando frase com gatilho mental, tá usando as hashtags corretas e, principalmente, sabe usar a ferramenta de impulsionar. É isso que o Éder vai te ensinar. Então, as oficinas da manhã, para poder acessar, tem que fazer inscrição. E a inscrição tá aí, QR Code na tela, aproxima, já garante sua vaga 10 horas da manhã e depois às 11, essas oficinas todas que a gente comentou. Mas amanhã, no período da tarde, a partir das 3 da tarde, nós vamos estar aqui novamente com vocês, eu, Ale e Marcele, para trazer aí a temática do dia de amanhã, que é operações e logística, porque vocês aprenderam várias formas aí sobre como colocar a sua empresa na internet, como divulgar hoje para os seus clientes, né? Mais ali. E agora, como é que eu faço a operação e a logística para que esse produto chegue até o cliente, né? Muitos pequenos empresários com várias dúvidas sobre delivery, sobre essa questão da entrega. Então, como fazer isso? 15 horas, então, nós vamos ter James, ó, o James aí para te ensinar os macetes ali da entrega. A empresa Log também, que é uma referência aí na questão de motoboys para entrega. A Jade Log. E vamos ter os cases de sucesso, 2 empresários reais. Vocês viram hoje como foi show, gente? Eu também me emocionei aqui, Marcele se emocionando, todo mundo aí, o Alê, né? A gente ficou ali arrepiado, que saudade que a gente está das pessoas. Então vamos ter mais 2 novos cases de sucesso e uma palestra incrível para fechar o dia com o Rodrigo Barros, do Grupo Boali, dando super dicas aí para vocês. Então, gente, se ligue, vamos lá, a gente tá aí, ó, caminhando para quinta-feira, só coisas boas. Não é isso, Ale? Isso mesmo, Ari, muito bom. Gente, eu queria lembrar vocês, o pessoal, os consultores do Sebrae já construíram todos os materiais de ontem, de segunda, já está disponível aqui no link, vocês podem baixar. Todas as palestras também de apresentação, elas são disponibilizadas através de link. Aquela que os palestrantes liberam, a gente pode também compartilhar com vocês. As que não são liberadas, a gente não tem essa autorização. Mas, mesmo assim, tudo isso está bem compiladinho, com os nossos consultores já desenvolveram esse material. São coisas direto ao ponto, são práticas ali de tudo que a gente foi tirando dessas apresentações que está disponível para vocês. Gente, amanhã nós entramos então nessa etapa final, que é o processo de entrega. Não deixem de ver quais são esses segredinhos, tá, que a gente precisa ter ali, quais são os cuidados que a gente tem que tomar nesse momento de entrega, tá bom? Às 10 horas da manhã a gente começa com as oficinas práticas, às 3 horas da tarde a gente volta para cá com todas essas ações bacanas de parceiros que a gente tem, de casos reais de cliente, para que o seu negócio decole e tenha sucesso. Acompanhe o Sebrae nas redes sociais também, Facebook, no Instagram, segue a gente aqui no YouTube e às 10 da manhã a gente está de volta. Beijão, gente! Tchau, tchau! Até mais, gente! Valeu, turma! Libras aí, toda a equipe Sebrae Cielo. Até amanhã, galera! Antes de
dar um retorno aqui, que eu tô ficando louco.